Boa noite, boa noite. Todo mundo aí? Tem gente que tá muito cansado, né? Com sono. Eu tô cansado também. Esse final de semana foi bem cheio de atividades, né? Cheio de conteúdo. Acho que, mesmo às vezes que a gente não tá fazendo manutenção, trabalhando com alguma coisa pesada, mas só o fato da gente ouvir, exercitar a mente, assim, eu sempre me sinto cansado com isso. Eu tô fazendo SDM, eu chego em casa, eu fico demora para pegar no sono, cara, porque eu fico pensando naquilo que foi falado, eu fico refletindo. Eu, pelo menos, sou assim, eu me sinto mais cansado quando eu estou estudando. Bom, essa é a última noite, última sessão, e a gente tem muitas considerações para fazer, a gente tem algumas matérias para ver, temos um vídeo para ver também, mas, como sempre, eu quero começar meditando aqui numa passagem bíblica que fala em Romanos, vocês podem abrir lá? Romanos 11:36. Hoje à tarde eu estava deitado e aí eu estava olhando, falo assim, nossa, rapaz, a minha esposa fez outra tatuagem na mão, mas que coisa. Como que pode gostar de ficar rabiscando o corpo, né? Aí eu fiquei olhando, falei assim, nossa, mas esse versículo que ela escreveu é tão profundo, né? Que Romanos 11:36 fala, pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo que existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Ou seja, porque tudo. Tem uma outra versão. Quem tem uma. Essa é a versão da Almeida? Porque dele, por ele. Amém. Então, aí eu estava refletindo sobre esse versículo. Ele é assim como se fosse a revisão daquilo, tudo que a gente aprendeu, né? Primeiro, por ele. Depois, por meio dele. E depois, todas as coisas é para ele. O primeiro ponto é que a gente entendeu essa semana que tudo começa em Deus. Porque, como o versículo fala mesmo, porque dele, não é isso? Porque dele. Então, nós viemos dele, a essência dele, o comunicador dele, a paixão por vidas dele, entendeu? E através dele, a sequência do versículo fala. Então, primeiro nós pegamos a nossa fonte e agora nós executamos isso nele, entendeu? Executamos em Deus. Não temos como tirar Deus da nossa profissão, não temos como tirar Deus do nosso ensino, tirar Deus do nosso vídeo, da nossa fotografia, tirar. Talvez tem pessoas aqui que o foco não é comunicação, mas entenda essa mensagem. Não tem como a gente desconectar Deus da nossa vida. Na verdade, as pessoas até tentam, mas não tem condições. Então, tudo começa nele, e é por ele, e para ele são todas as coisas. Então, a finalidade de tudo que a gente está aprendendo, da sua TED, desse workshop de fotojornalismo, da sua vida, a finalidade é a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, achei muito, muito profundo um versículo desse, como que ele nos faz assim entender todo o processo da nossa vida. A origem, o meio e a finalidade. A finalidade é para quem? Para que nós fazemos isso? Para o quê? Para a glória e a honra do Senhor. A finalidade disso é glorificar o nome dele. Então, quando nós começamos a ver e ser inspirado assim pelo Oswaldo e saber que existem muitas situações, né, que a gente pode se envolver, é para qual finalidade? É para glorificar a Deus. Nossa vida é uma ferramenta na mão de Deus para glorificar Ele. E quando o Thiago fala também, o Thiago mostrou alguns vídeos, né? O Thiago mostrou assim essa técnica da gente aprender como tirar uma foto, como executar uma foto de qualidade. Tudo isso é conectado em Deus. Ele é a nossa inspiração. Todo dia que você acorda, você levanta e você fala assim, poxa, Deus me deu mais uma oportunidade de glorificar o nome dele hoje. Então, de tudo que você tem no coração, que é para a glória e honra, essa alma primitiva, né? Talvez
você pensou que você sairia aqui com muito mais conhecimento, mas o que nós temos de melhor para oferecer e que nós vivemos é Deus na nossa vida, entende? Nós buscamos nos aperfeiçoar, buscamos estudar, nós temos pessoas formadas no nosso meio, mas o melhor, não tem como a gente tirar Deus disso, entendeu? E é uma luta lidar com isso no meio dos comunicadores ou pessoas assim que estão muito ligadas ao seu ofício, à sua profissão, porque elas se apegam a isso como seu bote salva-vidas, ou sua corda, ou aquilo que te mantém em pé. E não pense, não é isso, cara. Você vai sair daqui, existem pessoas que estão sendo impactadas pelo poder de Deus e que querem fazer uma diferença, né? E você lembre disso, é Deus, cara, Deus na sua vida. Nós contamos com isso, esses workshops, seminários, eles nascem pela necessidade que nós temos de mais pessoas encararem o desafio de servir a Cristo na sua área de influência, né? O pessoal da ETED já tem ouvido sobre isso, que existem várias esferas de influência numa sociedade, né? E a comunicação é uma delas. Então, Deus te colocou isso na sua vida para você fazer uma diferença lá. Deus não chamou todos para ser missionários, Deus não chamou todos para ser um tipo só de pessoas, entendeu? Talvez você não precisa ser como eu sou um missionário, eu estou aqui na base treinando pessoas, influenciando pessoas aqui dentro. Talvez você vai ser uma pessoa que vai estar na sua igreja, atuando dentro da sua igreja, você vai ser uma pessoa que vai estar atuando na política, uma pessoa que vai estar na área de comunicação, influenciando lá, tirando suas fotos, fazendo suas matérias, mas você tem algo que os outros não têm, né? E você tem que influenciar eles fazendo o melhor. Quando já ouviram aquela história dos primeiros cristãos, da revolução do cristianismo, né? Que os cristãos eles começaram a viver a partir dos seus ofícios, né? Construindo coisas, fabricando móveis, e quando eles iam olhar uma cadeira e eles analisavam aquela cadeira por um todo, ou seja, olhando a parte de baixo, ela tinha o mesmo acabamento que a parte de cima. Por quê? Porque a pessoa entendia que ela estava fazendo aquilo não era só para homens, era para glorificar a Deus. E quando a gente glorifica a Deus e a gente entende esse versículo que tudo é para Ele, a glória tem que ser para Ele, a gente faz o nosso melhor. Então não tem como a gente ficar naquela briga assim, mas eu não preciso ser tão bom, porque eu estou fazendo para Deus, entendeu? Não, porque Deus me entende, eu não preciso ser. Não pense dessa maneira, entendeu? Ou, não, eu tenho que ser o melhor e eu tenho que deixar as coisas de Deus de lado para mim ser o melhor. Se você ainda está com essa dicotomia, com essa divisão na sua vida, eu peço que você reflita, não fique mais pensando nisso. Você tem que ser bom, você tem que ser o melhor, mas você tem que estar cheio de Deus. Tem que ter coisas dentro de você. Então, de tudo que a gente vem falando, guarde isso, seja o melhor, mas seja cheio de Deus, não tente separar as coisas, né? O grande problema da humanidade é ficar brigando nesse secular e sagrado, dividindo as coisas, entendeu? E não entender que Deus está fazendo parte do todo da nossa vida. Hoje eu estava assistindo um documentário à tarde, no History, que eles estavam tentando provar Deus, se Deus existe ou não através da ciência. E daí eles liam a Bíblia e olharam lá em Êxodo que Moisés diz que Deus dividiu o mar para o povo passar. Aí eles estavam tentando provar através da ciência, falando assim, mas como que isso foi possível? Se a ciência conseguir provar, então quer dizer que não há um Deus. Ou se a ciência não conseguir provar, quer dizer que existe um Deus. Então eles ficam nessa briga, eles não conseguem entender que Deus faz parte disso. Na verdade, esses tipos de documentários são mais tendenciosos a você duvidar de Deus do que você acreditar nele. Você fica falando assim, é verdade, né? Não, mas Deus, será que Deus está nisso? Deus se envolveu nisso mesmo? Então são muito tendenciosos. Eu fiquei até me perguntando, eu falei assim, poxa, mas cadê os comunicadores, né? Que vão produzir essas coisas, que vão fazer esses tipos de documentários, mas que tem algo para mostrar que não seja assim, duvidando de Deus. As pessoas ficam tentando dividir, ou seja, quando eu estou falando de trabalho, é trabalho, Deus não está aqui. Quando eu estou falando de ciência, é ciência, Deus também não faz parte disso, Deus é fé, Deus é outra coisa. Então esse é o equívoco, é por isso que tem as tragédias, entendeu?
que as pessoas tiram Deus da sua vida, das suas áreas da sua vida, né? Até no futebol, os caras tiram Deus de dentro, né? Não. Deus fica do lado de fora do campo. Aqui a gente se resolve aqui no chute, no pontapé, entendeu? Então, quando a gente começa a entender que Deus está dentro de tudo isso, a gente faz com mais relevância. Então, a partir desse dia, eu encorajo vocês a serem mais relevantes naquilo que vocês fazem. Amém? Amém? Amém. Ok, então, esse é o meu recado. A gente vai ter algumas coisas ainda, mas eu não poderia deixar de começar se a gente falar isso. Vamos orar, gente? Deus, nós queremos assim honrar o Senhor e louvar o Senhor, porque estamos finalizando mais uma etapa, um ciclo na nossa vida, Deus. Mais um presente que o Senhor nos deu e queremos receber e abraçar esse presente, Senhor. Nós queremos honrar o Seu nome e louvar o Senhor com a nossa vida que nós entregamos por completo, Deus. Queremos ser os melhores, queremos ser cheios do Teu Espírito, Deus. Queremos impactar, ser aquelas pessoas que tiram maravilhosas fotos, ser pessoas que fazem matérias, que transformam vidas, que se envolvam com pessoas. Deus. Nós queremos honrar o Senhor dessa maneira. Nós não queremos afastar o Senhor da nossa vida e do nosso ofício, Deus. Pelo contrário, nós queremos incluir o Senhor dentro disso. Então, nesse dia, Pai, nós fazemos aqui uma aliança com o Senhor, Pai, de Te incluir dentro das nossas esferas, de incluir dentro da nossa vida por completo, Deus, e não de Te tirar e de Te deixar de lado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tem um amigo nosso, ele é mais amigo do Thiago, o nome dele também é Thiago Surya, ele é blogueiro daquele site chamado Crentaço, não sei se vocês conhecem, e ele mandou um recado para nós aqui, a gente gostaria de assistir, né? Mandou um recado para nós lá de São Paulo, ele é fotógrafo também, ele mexe nessa área de influência, então a gente tem uma pessoa lá de fora que quer mandar um recadinho para nós aqui, vamos assistir ele. Olá, meu nome é Thiago Surya e eu estou aqui para falar sobre fotografia a serviço do Reino de Deus. Me fizeram esse convite para falar um pouquinho sobre algumas experiências, algumas ideias sobre como usar a fotografia para servir do Reino de Deus. Você está investindo num equipamento, você está investindo em conhecimento, você está treinando o seu conhecimento e você pensa, poxa vida, eu gostaria de usar isso para o Reino de Deus. Como é que eu faço isso? Existem algumas formas, né, de que você pode fazer isso de uma maneira muito legal, muito produtiva e poder falar, ser cristão, dar um bom testemunho cristão para as pessoas que você vai clicar com a sua lente. Falando um pouquinho da minha experiência profissional, eu sou publicitário de formação. Trabalhei já em empresas como Atlas Schindler, Novartis, Oracle, Computer Associates, Monsanto, e trabalhei principalmente na área de marketing, vendas e administração em geral, mas também tive muitos trabalhos, muitas coisas nessa questão de desenvolvimento de imagens. E hoje eu tenho focado muito nisso, no aprendizado e no trabalho com desenvolvimento de imagens, sejam fotos, sejam vídeos. Tanto fazer a produção de imagens, produção de vídeo, produção de fotos, como também edição de fotos. Isso é uma coisa que me dá muito prazer, porque é a minha chance de mostrar o meu olhar sobre as coisas, entendeu? Então, quando a pessoa me contrata, ela vê meu portfólio, ela vê o meu olhar sobre as coisas, o meu olhar de cores, o meu olhar de cores, o meu olhar de ângulo, o meu olhar de posição, o meu olhar sobre tudo, né, das coisas, e as pessoas se interessam por isso e me contratam. Então eu tenho feito isso principalmente na área corporativa, em eventos corporativos, mas também em igrejas, em outros eventos pessoais também. Isso para mim é um grande privilégio, poder registrar os momentos importantes das pessoas. Além desse trabalho de fotografia, eu também tenho um trabalho cristão na internet, que é o blog ospedreiros.com, pedreiro de pedreiro mesmo, sabe? O blog Os Pedreiros é para falar sobre teologia, sobre a história da reforma protestante, sobre protestantismo, reforma. Quem faz reforma é pedreiro, né? Então o pessoal gosta muito de usar o termo reformador, aquela coisa muito densa, muito séria e tal. A gente deu uma relaxada e falou de pedreiro. E os pedreiros têm 3 páginas, né, no Facebook, que a gente tenta produzir um conteúdo de bom humor, tenta ser leve nesse conteúdo. É claro que nem sempre a gente consegue,
Às vezes as pessoas tomam o conteúdo como agressivo, mas a intenção é que a gente seja leve no conteúdo, que a gente possa fazer as pessoas pensar. E como a gente instiga um pensamento, então nem sempre a gente é entendido, né? Mas a gente quer que as pessoas pensem, então, mesmo que o nosso ponto não seja muito bem entendido, a intenção é que elas pensem e talvez através desse ponto chegar em outros pontos e conhecer mais sobre a Bíblia, sobre a história da igreja e ver como Deus tem guardado a igreja dele, né? Como Deus tem cuidado pelo povo dele, isso durante toda a história do povo de Deus, durante toda a história da igreja, e não é diferente hoje em dia. E esse trabalho tem tido muitos resultados, né? Deus tem abençoado muito a gente, então várias pessoas que estavam afastadas da igreja, afastadas, desviadas do caminho do Senhor, e têm voltado para o caminho do Senhor através disso, e outras pessoas que não conheciam a Deus e tinham sérios preconceitos contra os protestantes, achando que nós éramos iguais àqueles da mídia, aqueles que se dizem protestantes, mas estão bem longe do protestantismo e que estão na mídia contando mentiras, às vezes extorquindo as pessoas e prometendo o céu na terra. E aí, através desse trabalho, elas têm conhecido mais sobre a palavra de Deus, sobre o lado protestante, que a gente chama de sola escritura, ou seja, somente a escritura como regra de fé e prática do protestante, do cristão protestante. Eu me interessei pela fotografia através de um filme de terror. Foi assim a história, né? No filme, o rapaz tira fotos e aí ele acredita estar registrando espíritos através da foto por causa de umas manchas e tal. Na época eu tinha muito interesse. Eu nunca acreditei em esse negócio de espírito. Eu nasci em lar evangélico, lar cristão, então eu já sabia que apesar de depois de um tempo ter me afastado dos caminhos do Senhor e depois ter um encontro com Ele, mas eu sempre soube que aquilo não é espírito de verdade, que espíritos não, que a pessoa morreu, acabou, tá no céu, no inferno, não tem como se comunicar com uma pessoa morta. Então, eu sei que aquilo pode ser imaginação da pessoa, pode ser um mal entendido, talvez uma vontade imensa de encontrar com um ente querido, ou sei lá. Ou pode ser até, como a Bíblia informa, uma manifestação demoníaca. Existem mil e uma possibilidades, mas a gente sabe que não tem como os mortos se comunicar com os vivos. E no filme o rapaz acha que está recebendo mensagens através de fotografias, né, de mortos, de pessoas mortas, por causa de manchas na fotografia. Eu vi aquele filme e eu fiquei interessado, ele ficava revelando as fotografias, ele tentava chegar numa técnica boa de revelação, e aí fiquei interessado por aquilo, eu queria saber por que acontecia esse fenômeno, né, dessas manchas, e por que as manchas às vezes pareciam realmente com rostos humanos, e aí eu queria saber o que acontecia. Eu não acreditava, não considerava a hipótese de espiritismo, alguma coisa assim, mas eu queria saber o porquê que isso acontecia. E eu comecei a me interessar por isso, e através dessa investigação eu comecei a aprender sobre ângulos, sobre revelação, sobre iluminação. Eu comecei a estudar iluminação, comecei a estudar várias coisas, e isso me levou para fotografia. Então eu comecei a me interessar muito pela fotografia. E eu já tinha tido aula de fotografia na faculdade, mas isso não era algo que eu levei muito a sério. Então a partir desse momento eu comecei a levar mais a sério, a aprender mais, né? E eu achei isso sensacional, isso para mim foi uma coisa sensacional. Então hoje eu posso me expressar, além de um engajamento profissional, eu também tenho isso como hobby. Então eu posso ir para um show, eu posso ir para um evento especial de uma pessoa, um evento especial para mim, e eu posso registrar esse momento das pessoas. E isso para mim é uma coisa que eu acho maravilhosa, porque eu posso registrar esses momentos especiais e eu posso dar o meu olhar sobre esses momentos especiais. Por exemplo, aqui, né, eu fui num show com a banda Krieg, uma banda de death metal cristã, e aí death metal tem muita coisa de intensidade, tal, muito intensa, né, muito extremo, e o Krieg é uma banda muito boa mesmo. E aí eu registrei um momento, aí eu queria brincar com essa questão de fogo. Aí eu vi o cabelo dele, parecia fogo por causa da luz, né, mexendo assim, que ele balançava a cabeça, cabelão, tal, o Daniel, vocalista. E aí eu queria registrar esse momento, parecia um negócio de fogo. Eu dei sorte de captar esse momento. Aí depois eu só brinquei um pouquinho com cores, né, na edição,
e deu esse resultado. Eu achei, isso é uma oportunidade de eu dar a minha ideia da coisa, aquela ideia de intensividade, de extremo, né, foi o caso do show do Krieg. Eu faço isso direto, tenho a minha câmera, eu gosto muito de trabalhar com celular, eu gosto de girar as fotos com celular, então isso para mim é uma coisa também maravilhosa. Eu posso brincar também com o celular, posso brincar com imagens, eu posso registrar o momento, e o celular é muito desafiador. É mais ou menos o mesmo desafio que eu tenho com uma câmera analógica, só que eu tenho a economia de não precisar fazer a revelação de filme, aquilo já está na hora. Bom, isso é gosto de cada um tem o seu gosto nisso. A maioria dos fotógrafos se aventuram em fotografia analógica, e isso é uma coisa sensacional. E eu tenho essa preferência por fotografia de celular. Eu vou falar um pouquinho sobre meu relacionamento com o Senhor Jesus. Eu sou convertido já desde 1997. Eu nasci no berço evangélico, mas eu não adianta, né? Você tem que ter um encontro com o Senhor. Eu tive esse encontro mais ou menos em 1997. E isso foi numa igreja pentecostal, onde eu me converti, me batizei. Depois de um tempo eu me afastei dos caminhos do Senhor. E hoje, depois eu voltei para os caminhos do Senhor, andar um pouquinho no mundo. Isso, há 7 anos eu tenho me firmado com Deus e tenho tentado servi-lo da maneira que Ele me chamar, que eu sei que é sempre dentro das minhas possibilidades. E aquilo que não é possível, Ele torna possível, porque Ele quando chama, Ele faz acontecer, né? E hoje eu sou membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e eu tenho também buscado servir a Deus da minha igreja, tenho buscado servir a Deus da maneira que Ele se agradar, tenho buscado estudar a Bíblia, sou estudante de teologia, tenho buscado estudar a Bíblia para poder aprender bastante como servir a Deus cada dia mais, né? E uma das atividades que a gente busca realizar é fazer um help portrait. Essa não é uma iniciativa nossa, não é uma criação nossa. Na verdade, já existem vários grupos que fazem isso, esse help portrait, mas é uma atividade que dá muito certo na evangelização. Você vai numa comunidade carente, nessa comunidade carente você leva a impressora, leva seus amigos com câmeras, impressoras, e lá, ou disquete, alguma maneira de você gravar a foto, e lá você faz um ensaio, leva a iluminação, leva um flash remoto, ou um canhão de luz, ou alguma coisa para que possa ajudar na iluminação, um guarda-chuva. E aí você pode fazer você pode fazer ensaio com pessoas que não poderiam pagar por um book. Ou então mesmo na rua, você tira foto, num show que você vai, num evento que você vai, você pode tirar foto das pessoas, e aí você tem a oportunidade de entregar um folhetinho, de falar de Jesus para a pessoa, estabelecer um relacionamento. E aí a gente tenta fazer isso, sabe? Chamar o pessoal para tirar umas fotos, a gente faz um ensaio que as pessoas geralmente não poderiam pagar, e a gente fala de Jesus para elas, entrega um folhetinho, fala do amor de Deus para elas. Isso é uma bênção muito grande. É uma oportunidade muito grande que a gente tem de evangelizar as pessoas. Outra maneira que a gente tem de poder falar de Jesus, do amor de Deus para as pessoas, é através da nossa própria profissão, com o nosso cliente. Ele está muito aberto, ele está feliz com a gente, está feliz com o nosso trabalho. Então você tem a oportunidade. É claro, você não pode ser grosseiro, querer ser invasivo, né? Ele não contratou um pregador, ele contratou um fotógrafo. Mas se ele der abertura, é uma chance muito boa que você tem de falar de Jesus. Esses dias eu fui fazer um vídeo numa empresa grande aqui de São Paulo, e um dos diretores que teve o vídeo, ele estava muito nervoso. Aí eu conversei com ele, tentando acalmar, e eu falei para ele respirar, para ele tomar uma água e tal. Ele falou assim, poxa, tá muito difícil e tal. Aí ele fez perguntas sobre o meu trabalho. Eu contei para ele que eu gosto muito de trabalhar em comunidades carentes, gosto muito de poder fazer um preço camarada para comunidades carentes. Eu cobro muito de acordo, minhas cobranças geralmente são de acordo com a possibilidade financeira do cliente. Então eu tento seguir umas tabelas aí, o preço normal de mercado com clientes que podem pagar, e quando não pode pagar, eu gosto de fazer uma flexibilidade. Aí ele falou, por que você faz isso, sabe, se estranhou, e eu falei para ele que é porque eu sou cristão. Porque Jesus me ensinou a ser solidário com as pessoas, porque Jesus me ensinou
Jesus me deu esse dom, Jesus me deu esses equipamentos. Então é uma maneira de eu servir a Jesus. Então, o que eu puder fazer para fazer as pessoas felizes, que eu puder me movimentar, e eu sei que o nosso tipo de arte, de fotografia, de imagem, faz as pessoas muito felizes. Então, se o que eu puder fazer para trazer felicidade para as pessoas e através disso falar de Jesus para elas é um privilégio muito grande para mim. E aí ele começou a perguntar mais sobre Deus, sobre Jesus, como é que eu acreditava em Deus, em Jesus e tal. O pessoal sempre estranha, né? Pô, o cara tatuado, tudo, brinco, e fala de Jesus e tal. E aí eu pude falar do meu testemunho, falar daquilo que Jesus faz por mim, daquilo que Jesus representa para mim, sabe? Que eu, sem Jesus, eu não sou nada. E aí ele se emocionou muito, os olhos dele ficaram marejados, e aí ele me deu o cartão e pediu: entra em contato comigo, quero saber mais sobre isso, eu tô indo numa igreja, mas eu não me sinto bem lá, eu vejo na Bíblia uma coisa, e lá eles falam outra, eu quero saber mais. Então a gente está em contato até hoje. E outras pessoas também que eu tenho tido oportunidade de falar de Jesus, sabe? Pessoas de várias realidades diferentes, sabe? Pessoas que às vezes são evangélicas, mas não têm relacionamento com Deus, e a gente pode chamar elas para o relacionamento com Deus, através da leitura da Bíblia, através da oração. Pessoas de outras religiões também, espíritas, ateus, religiões orientais. Então isso está sendo uma oportunidade muito grande. E é uma oportunidade que você tem também de sair na rua, abordar uma pessoa, ela vai ficar curiosa com a sua câmera, vai falar: poxa, que legal com a câmera, uma coisa profissional, uma foto bonita, né? E você pode fazer isso, para uma pessoa na rua, tira uma foto dela, e aí você tem a oportunidade de entregar um folhetinho. O folheto é uma ótima abordagem. Você fala, pega um folhetinho, dificilmente vai ler, talvez desconsidere, mas o que mais vai ficar legal é você falar com ela, aquilo que você vai falar para ela, o seu sorriso, isso que vai marcar a apresentação da mensagem, né? E depois dessa oportunidade, você pode, dessa abordagem, o folheto vai estabelecer um vínculo com ela, né? E aí você pode falar de Jesus para ela, falar do seu testemunho. Isso não tem segredo, é só falar aquilo que Jesus é para você, aquilo que Jesus faz com você, aquilo que ele é, o que ele é para você. Pronto, falar isso para eles. É uma oportunidade. E só. Isso já vai te dar uma excelente oportunidade para você poder compartilhar a sua fé com as pessoas. E muita gente está sedenta por aí. Às vezes só está faltando isso aqui para a pessoa se entregar para Jesus. E só falta alguém ir lá e falar para ela de Jesus. E ela vai se jogar nos braços de Jesus. E essa pessoa, esse alguém pode ser você. E é isso aí, pessoal. Agradeço muito pela oportunidade, agradeço pelo convite. Espero que essas curtas palavras sejam de alguma serventia para vocês também. Deus abençoe. A Chamu tá feliz também. Esse foi o Thiago Súria. Eu não conheço ele pessoalmente, quem conhece ele é o Thiago. Mas a gente pediu, na verdade, a gente queria que ele viesse aqui no workshop, ele não pôde vir, acabou que não deu certo. Mas a gente pediu para ele deixar um recado para nós. O que eu gostei da fala dele é a questão de iniciativas, né? Que você vê que às vezes uma iniciativa simples, né, faz muita diferença. A nossa iniciativa simples de ir tirar uma foto com a comunidade e falar com ela já é legal, já abre portas, né? Essa iniciativa de você ir tirar foto da família e depois levar um porta-retrato para ela, entendeu? Eles já faziam isso já com o pessoal dos Estados Unidos e outros lugares. A gente resolveu organizar um sentido. Cada 2, 3 meses a gente faz uma ação em algum lugar. Ótimo. A gente já fez as vidas, agora vai acabar e no próximo ano a gente já está conversando com o Thiago, para a gente fazer uma carroça. Ok. Daí, se tiver versão organizada depois, a gente abre vaga e eles Maravilha. A gente pode, na verdade, isso era até algo que eu queria conversar depois.
que a gente tenta fazer com que isso se torne uma rede, né? A gente vai aumentando a nossa rede e a gente vai compartilhando coisas que nós podemos fazer junto, ideias e soluções. Então, a gente abriu um grupo Central Mídia Jocum, né? Um grupo no Facebook, para as pessoas que curtirem lá a página do Facebook da Jocum, Central Mídia Jocum, é uma página, é uma fanpage, você curte, e aí a gente vai adicionar vocês nesses grupos. Esse grupo é de discussão, perguntas, enviar arquivos, entendeu? A gente fica trocando, inclusive essa iniciativa da gente fazer esse evento junto, com certeza a gente pode fazer. Uhum. Sim, claro. A gente vem conversando muito sobre como evangelizar através da comunicação, usando as ferramentas, né? E dá para fazer muita coisa. Evangelizar os fotógrafos também. Sim. Benção. É isso mesmo, iniciativas. Talvez você tenha uma ideia, alguma coisa, compartilha nesse grupo para a gente poder estar falando sobre os próximos eventos também. Mas valeu, depois a gente agradece, o Thiago agradece o outro Thiago por esse vídeo. Então agora a gente vai passar para a nossa parte de apresentar os trabalhos, comentar um pouco sobre os trabalhos. Então vamos começar, a gente precisa andar um pouco com o tempo, porque hoje o nosso tempo é um pouco curto. Então vamos convidar a primeira equipe aqui para poder mostrar a foto, ler a sua matéria. Então vamos começar do mesmo jeito que a gente fez ontem. Ok? Tem um microfone aqui. O microfone está aqui. E enquanto vocês ainda não passam o arquivo, a próxima equipe que já tem um arquivo aqui, ok? A próxima equipe que já tem um arquivo aqui já pode vir. E as outras que ainda não passaram os arquivos, já possam fazer isso. Ok. Você pode passar. Então, a primeira equipe, na verdade, eu gostaria que vocês apresentassem assim, menos quantidade de foto, entendeu? Eu não quero que vocês apresentem uma sessão de fotografias. O que nós pedimos era 1, 2, 3 fotos no máximo, e é uma matéria. Pensa que você vai vincular essa matéria num lugar, a pessoa não tem como ver 30 fotos, entendeu? Então, já faz essa foto, já me mostra assim, que tem mais relevância para vocês. E o texto escrito. Boa noite, queridos. Boa noite. Estamos chegando no nosso finalzinho do nosso workshop. E nesses 2 dias, eu pude presenciar o poder de Deus no nosso prático. Ontem, nós ali naquela casa, vizinho ali o bar, com aquela família abençoada. E hoje, mais uma vez, nós presenciamos o poder de Deus. Eu queria fazer uma perguntinha bem ligeirinho a vocês. Aquelas fotos de ontem, qual foi a foto mais marcante para você daquela família lá? A lágrima do Robert. E o Robert está ali, ó. É aquele jovem ali. Que pé aí, Robert. É ele. Glória a Deus. Então, o Robert foi o que se reconciliou ontem com o Senhor. Pode sentar, Robert. E ele hoje veio aqui presenciar aqui o nosso workshop. Deus abençoe. Então, hoje, queridos, nós vamos contar a história de Benjamin e uma creche abandonada. Segunda-feira passada, eu estava vindo com o Felipe do Compre Bem. E a gente caminhando, eu e o Felipe, a gente foi comprar carne para o churrasco.
E a gente caminhando, o Felipe viu um rapaz caminhando do outro lado. E o Felipe disse assim, Tiago, vamos evangelizar aquele rapaz? Eu disse assim, não, Felipe, nós já estamos apressados, cara, vamos fazer logo churrasco. E eu entrei para comprar umas verduras. Quando eu volto e olho, o Felipe estava onde? Evangelizando o rapaz. Aí eu cheguei perto dele, conversei. Pronto, quando foi hoje de manhã, a Dalet disse assim, Tiago, leva pão para aquele rapaz ali. Quando eu olho, quem era? O rapaz que a gente estava evangelizando. E eu levei o pão, conversamos com ele, o Felipe conversou. E quando o Iago disse que a gente tinha que reunir as equipes para fazer uma matéria, quando eu olho para trás, quem estava ali sentado? Benjamin. E eu reuni a equipe, falei com a equipe para a gente fazer a matéria dele, e aí a gente foi fazer a matéria dele. Benjamin, o nome de Benjamin... A matéria é sobre ele, né? Isso. Ok. O nome de Benjamin é Benjamin Pereira da Luz, idade 35 anos, nascido no Paraná. Ele vive em Almirante Tamandaré há 20 anos. Benjamin, ele tem 6 irmãos. Ele mora em uma creche abandonada. Sua mãe se chama Maria Pereira da Luz e seu pai Idaleste Pereira da Luz. Benjamin, ele é um peregrino. No momento ele está morando em uma creche abandonada que fica no bairro Santa Fé. Benjamin, ele tem uma profissão. Ele é artista plástico de palitos de sorvete. E hoje em dia, ele trabalha como catador de latinha na rua. Além de Benjamin, além da história de Benjamin, tem a história de uma creche. Uma creche abandonada, que fica no bairro Santa Fé. A creche ela foi construída pela Prefeitura de Almirante Tamandaré. E essa creche está abandonada há 6 anos. Então essa creche hoje, ela é usada para a moradia de Benjamin e também para uso de pessoas que vão até lá para usar drogas. E a gente estava lá na creche, a gente tirou várias fotos da creche, e a gente viu lá, presenciamos um prédio de 2 andares, vários cômodos do prédio, e lá estava abandonada. Então ali é um dinheiro que a prefeitura gastou da população, e hoje a creche está lá, que não serve para nada, a não ser para a moradia de Benjamin, folgadão, 2 andares, casa dele, né? E também para o uso de drogas. Então, além da história de Benjamin, que é um morador de rua, um peregrino, nós temos também essa história da creche, porque aquela creche servia para algum projeto social, algum projeto comunitário. Então, eu vi ontem o poder da fotografia. E a gente podemos também fazer algo para que aquela creche possa servir futuramente como um projeto social ou um projeto comunitário. Só depende da gente. E a nossa matéria foi sobre isso, Benjamin e a creche. Deus abençoe. Só comentar aqui para que a gente faça da maneira correta a apresentação. Gostei muito da foto do projeto, do trabalho de vocês. Só ficou um pouco confuso com relação ao entendimento da notícia, porque você precisou dar todo um plano de fundo, contar toda a história para que a gente pudesse depois entender. Gostaria que vocês contassem a história através do texto, entendeu? Não, você pode explicar um pouquinho antes o que é, e depois a sua notícia tem que se explicar, entendeu? Por exemplo, se essa matéria fosse para um jornal, a pessoa tem que entender o que é. Você não vai estar lá para explicar para ela, entendeu? Então, o seu texto tem que explicar. Né? Você tem uma chamada e você tem um texto explicando o porquê daquilo. Mas, assim, gostei muito do trabalho artístico de vocês, ok? O próximo grupo que já está aqui, quem pode ser? Já passou, Bruno? Já passou. Vai passar antes as fotos.
Então, gente, o nosso título é Bailarino renuncia a Broadway Theater por uma missão. O que eu sou grita tão alto que não dá para ouvir o que eu falo, diz Matheus Francelino de Souza, após passar em um teste feito na Broadway no ano de 2012, onde renunciou à proposta de ser um grande bailarino. Matheus. Pode deixar aí por enquanto. Perdão. Vamos para cá. O bailarino Matheus, em 2009, fez um teste para a Broadway, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Após o teste, a companhia lhe disse que daria uma resposta em 1 ano. Ele esperou o tempo e não foi chamado. 2 anos após, em 2012, quando estava cursando a Escola de Treinamento e Discipulado, a ETED, com ênfase em artes, aqui na base Almirante Tamandaré, Jocum, recebeu uma ligação de sua mãe, dando a notícia que ele foi aceito pela Broadway. No começo, ficou em dúvida se aceitaria a proposta ou continuaria em Jocum. Uns dias antes, teve uma aula ministrada por um professor Eurípides Mendes, onde cada aluno soube o significado do seu nome. Chegando a vez de Matheus, ele teve uma grande surpresa. E o seu nome significa a oferta de Deus. Nesse momento, o professor lhe disse que recebeu uma resposta de Deus, dizendo que ele não deveria aceitar nenhuma proposta. O que aconteceu depois? A sua mãe ligou. E que deveria firmar estacas na Jocum durante um período aproximado de 4, 5, 6 anos. Em todo final de semana, os alunos da ETED se reúnem e apresentam um trabalho. Eles têm que apresentar um trabalho dizendo o que Deus havia lhe falado. Esse trabalho tem o nome de Criativa. Matheus, naquela semana, não tinha nenhuma ideia do que fazer sobre sua criativa. Foi então que teve a ideia de fazer uma dança espontânea, improviso, aonde ao final explicou que o significado de tudo era a sua grande renúncia. Decidiu trocar a Broadway por uma grande missão, algo maior, Deus. Com 8 anos, Matheus se identificou com o balé, pois tinha ido assistir uma peça por uma companhia de Goiânia. Pensou em fazer algumas aulas e conversou com a sua mãe, a qual não autorizou e disse para que ele fizesse uma outra dança, o street dance. Começou a fazer a aula através do street, participou de 2 apresentações, onde sua mãe estava presente em ambas. Mas ela não sabia que enquanto ele fazia o street, ele também fazia escondido o balé clássico. Em sua terceira apresentação, foi quando resolveu dançar balé clássico. Sua mãe estava na plateia, no começo ficou meio chocada, mas depois o aceitou e deixou seu filho continuar fazendo o seu grande sonho. Alguns anos depois, conheceu a Jocum através de uma equipe que estava apresentando em sua igreja. Foi onde teve o primeiro contato com essa organização e começou, ainda criança, a participar de um evento infanto-juvenil chamado King's Kids. Assim, despertou a sua vontade de ir para Jocum e ser um missionário. Anos se passaram e ele entrou em outra área artística. Além do balé, fez teatro. Durante 2 anos e meio, onde aprendeu técnicas como técnicas de palco, expressões faciais, corporais, criações de personagens, entre outras. Seu professor, ele era da Broadway, e foi ele que mostrou essa companhia para Matheus, o qual teve interesse profundo e começou a se especializar para alcançar esse objetivo, a Broadway. O seu professor disse que além da dança e do teatro, precisaria cantar, e foi onde ele começou a fazer aulas técnicas de canto junto com a escola, o seu ensino médio. Ao longo do tempo, teve que fazer uma escolha muito difícil entre a música e a dança, pois os dois eram de tempo integral. Logicamente, escolheu a dança. Em 2009, o seu professor recebeu uma visita de um amigo que trabalhava na Broadway. Ele foi apresentado ao Matheus.
onde trocaram contatos e assim recebeu um convite para fazer primeiramente um teste no Brasil. Assim, se passasse, iria para Nova York. Passou e foi selecionado e foi para Nova York fazer esse teste, que teve uma duração de 4 dias. Na Broadway, ele teve aulas na parte da manhã de dança, à tarde musical e à noite ensaio sobre a peça Mamma Mia, a qual iria trabalhar. Após todos esses dias, disseram que iriam ligar e durante o período de 1 ano iriam lhe dar a resposta. Em julho de 2011, teve a decisão de vir para Jocum. Seu pastor não o autorizou, alegando que não era o seu tempo. Mas em 2012, novamente, ele perguntou ao seu pastor, o qual o liberou. Mateus fez a sua ETED, naquele ano onde ele renunciou ao seu sonho. Hoje, Mateus é obreiro da base de Jocum Almirante Tamandaré, na ETED Comunicadores 2013. Próxima foto. Esse é o Mateus. Vou fazer algumas considerações aqui. Eu acho que você começou bem a sua história. Eu achei que talvez você começou assim a contar, na verdade, a história completa da vida dele, ou fazer uma biografia dele. O interesse público, eu não sei se haveria nisso, se haveria interesse das pessoas. É claro, não desmerecendo a sua história, Mateus, mas é que o trabalho era sobre um interesse, entendeu? Algo que tivesse interesse de outras pessoas, o interesse público. E geralmente esses textos são muito curtos e objetivos, entendeu? Eles são muito objetivos. Você começou falando, você contou o final da história e depois começou a história do início. Entendeu? Você falou o que ele tinha decidido, recebido conselho e não aceitado. E depois você começou a contar a história dele de 4, 5 anos atrás. O objetivo era você tentar chamar atenção. Lembra que o professor falou que é um triângulo invertido, a mensagem, que ela começa do ponto das coisas principais e depois vai diminuindo para terminar o texto. Então, eu não sei nem quantas palavras talvez você usou, talvez seja mais que uma folha de A4 você deve ter usado para isso, né? Então são muitas palavras. Acho que a ideia é a gente tentar ser mais objetivo ainda. Por exemplo, hoje as pessoas querem, elas não sei porquê, elas querem ser elas querem ter uma notícia rápida, elas querem assim 3, 4 frases, elas saber do que se trata aquilo, entendeu? E depois, se possível, ela ia ler algo mais a fundo. Mas a história é muito bonita do Mateus, mas eu só tenho essa ressalva com relação ao texto, ok? Essa foto ficou... eu acho que aquele começo ali tá interessante, apesar de que está se tratando de uma pessoa, assim, que... quem é Mateus, entendeu? O que isso poderia trazer talvez a história dele poderia ajudar outras pessoas a tomar decisões, mas ela foi muito gospel, muito assim... ela tem interesse para quem é cristão apenas, entendeu? Então, mas na história, na hora que vocês contaram isso, até ficou difícil de entender o porquê que ele disse não, entendeu? Não foi uma convicção dele, talvez foi mais por conselho, alguma coisa assim, eu não sei, mas a história, ela pode ser mais editada, entendeu? Vocês podem editar melhor essa história. Gostei dessa foto aqui, muito legal, viu? O próximo equipe é de vocês? Deixa eu abrir aqui então. Pastor Ted? Cadê a Ted? Essa. Final work. São 3 fotos, né? Posso abrir a primeira? Ok. Já está no jeito aqui, então? Então você pode começar falando sobre sua matéria. Assim, então... ontem no meu grupo era de 5 pessoas e o nosso grupo hoje de manhã, vou só dar uma breve introdução. Nós não sabíamos sobre o que nós ia falar. E daí a Dani deu a ideia de nós se separar em 2 e buscar na rua. E nós encontramos 2 histórias muito interessantes para se falar.
E no final elas se fecharam no mesmo ponto. Então nós acabamos multiplicando nosso grupo com essas 3 bênçãos aqui, que foram de extrema importância para a gente. Todas as fotos foram eles que fizeram, que está aí no trabalho. Então tá. Um pouquinho. Então a gente entrevistou 2 famílias aqui do bairro mesmo. Não parece ser aqui do bairro, porque a história deles é totalmente diferente do que a gente pode imaginar. Porque aqui, Almirante parece uma cidade muito mais avançada do que ela realmente é. Não sei se é assim tudo. Só um pouquinho. Esquecidos? Parece que sim. A falta de saneamento e condições precárias de atendimento médico em Almirante Tamandaré causa desespero em famílias do bairro São Caetano. Algumas famílias relatam as péssimas condições nas estradas e no transporte público. A falta de atendimento e de qualidade nos postos de saúde públicos são muito comuns na região. Moradores do bairro São Caetano receberam hoje, no dia 31 de março, a visita do grupo de jovens com uma missão, Jocum, e contaram as péssimas condições em órgãos públicos como saúde e transporte. Rosana Teresina Peters, dona de casa, casada com José Valmir dos Santos, mãe de 2 filhos, relata: "Vocês são a resposta de Deus para a minha oração." Rosana se sente esquecida pelo governo, enfrenta problemas gravíssimos com sua saúde e com o tráfico e na moradia dela, pois vizinhos delas têm envolvimento com drogas, as ruas não têm pavimentação e o saneamento básico e falta de policiamento é muito grave lá. Contava que também orava há muito tempo esperando por alguém que pudesse ouvi-la e ajudar de alguma forma com os problemas que enfrentara há 32 anos morando no bairro. O médico nem sequer me examina, apenas me descreve a receita dos medicamentos. Fui descobrir que tinha mais doenças no posto 24 horas, diz a dona de casa, que por ter hérnia de disco é impedida de trabalhar e espera desesperada por uma consulta pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, há mais de 6 meses. Essa, então, foi a primeira moradia. Aquela lá é a dona Rosana, ali é o seu Valmir, ali é a filhinha deles. A filha deles sofre bullying no colégio, por ser morena, por ser gordinha, ela sofre muito bullying no colégio, muito mesmo. Pode trocar de foto? Essa é uma outra casa. Realmente a casa ela é envolvida por lixo, assim desse jeito, tem lixo em tudo que é parte da casa. Em outra moradia, em condições extremamente precárias, envolvida pelo lixo, onde tiram seu sustento com a reciclagem. Também há queixas sobre atendimento médico local. Está faltando pediatra, afirma a dona Claudete de Fátima, mãe de 6 crianças que vivem em meio à pilha de lixo. Outra reclamação da mãe é que no colégio da região não fornecem alimentação adequada para as crianças. Na hora do almoço, eles dão só suco e bolacha. É o que ela diz, né? Que o dinheiro é liberado, mas só dão suco e bolacha para as crianças no horário do almoço. Questões de transporte público também se encontram em decadência. Segundo a família onde seu José Valmir dos Santos, companheiro da Rosana, acorda às 4h30 da manhã para conseguir transporte, para chegar às 8h no seu destino. Porque aqui em Almirante ele não consegue emprego, né? Aqui em Almirante é muito difícil conseguir um emprego com uma escolaridade muito baixa. Você consegue só mais em Curitiba mesmo. Nós estamos aqui para dar voz aos que não têm voz, diz missionário da organização, firmando compromisso com ambas as famílias. Após a entrevista, foram distribuídos chocolates para as 2 famílias, celebrando a Páscoa. O Neemias tem algumas informações que não foram no texto, não sei se a gente tem tempo para falar um pouquinho. Tá ok. A gente tem uma. A gente quis mostrar mais. Aqui a família. Essa água aqui é a que eles tomam. Eles não tomam água da torneira porque faz mal, mas aquela água ali eu não considero muito limpa, não. Qual é o... Só dar uma explicação aqui rapidinho. Eles têm poço artesiano, então essa água que eles usam, na verdade, não é para eles tomarem. É para eles utilizarem nos lavar roupa, lavar louça, essas coisas. E ela querendo relatar assim, de uma forma mais dramática, ela falando que tá tudo muito bem, que o único problema dela é a escola, das crianças, com as crianças. Mas assim, da mesma forma a gente acabou meio que abraçando essa causa dela, falando, não, a gente vai acabar dando voz para você, a gente vai mostrando para outras pessoas a situação que encontra sua família, da mesma forma como a gente tratou com a dona Rosana.
que ela está enferma, ela mal pode sair de casa, ela tem 2 filhos, e foi basicamente sobre isso a nossa reportagem. Qual é o nome, o título dessa reportagem? Esquecidos. Assim que a dona Rosana se sentiu. Que os dois, na verdade, se descreveram, né? As 2 famílias. O título é Esquecidos. Eu acho que não, tenho certeza que é um texto que ela tem assim interesse público, porque são pessoas que estão pagando seus impostos, que teria que ter direito a saneamento básico, a transporte, a ruas, a iluminação pública, e não estão tendo. Eu acho que o seu título poderia especificar, assim, talvez descaso com moradores no bairro X ou Y, entendeu? Que ficaria, assim, muito objetivo. A pessoa pararia e iria ler a sua matéria. O texto está muito bem escrito, você consegue entender os problemas, né? Você conseguiu fazer a relação, assim, como se você fosse o repórter, mas você estava vendo uma interação entre a organização, que é a Jocum, com os moradores e a responsabilidade. Mas eu gostei. Acho que o título tem que ser o enfoque tem que ser esclarecedor, assim, esclarecer a gente para ler a matéria. Mas vocês estão de parabéns. Na verdade, o título foi mais por causa da curiosidade, né? Para despertar interesse. Esquecidos, como assim? Tipo... Esquecidos. Ok. Isso é no bairro, aqui atrás da base? Não, aqui. São Caetano. Como é o nome? São Caetano. São Caetano. Ok, gente, salva de palmas para eles. Aproveitar que o Oswaldo chegou aqui para você também comentar as matérias, e quando o pessoal vem aqui, você pode sentar aqui do meu lado, cara, não me deixa só com essa grande responsabilidade. O próximo grupo. Tem uma página aqui escrita reportagem, que aí tem as fotos. Mas esse não é o nosso grupo agora, não. Tá. Então deixa eu colocar aqui. Não reconheceu aqui. Só um pouquinho que o USB não foi reconhecido. Agora foi. Como é o nome? Isso aqui. Aí quando ele você bota a foto, ele vai ler o primeiro. Ok. Você fica aqui do meu lado. Então você pode começar a falar sobre a sua matéria. Boa noite. O título da nossa reportagem é Esgoto e poeira invade casas de moradores em Almirante Tamandaré. Na rua Barão do Rio Branco, em Almirante Tamandaré, os moradores vêm lutando há mais de 25 anos por melhorias de pavimentação e esgoto. Várias promessas políticas foram feitas no decorrer dos anos para resolver o problema, porém, o descaso é geral. Existe uma associação dos moradores, mas por falta de incentivos públicos, a aderência dos locais não tem tido sucesso para pleitear junto à prefeitura sobre as visíveis necessidades. O morador Valdir Karroski relata que, devido a um entupimento de um bueiro em frente à sua residência, teve que custear com proventos da sua própria aposentadoria a construção de uma manilha para que a água da chuva, junto com a do esgoto, parasse de inundar a sua casa. Porém, como é pessoa humilde, não teve condições de terminar toda a obra, que ainda vem causando danos à sua saúde, da sua esposa, filha e 2 netos, que moram juntos e são os mais prejudicados pela ausência do Estado. Outro problema relevante da comunidade, que atinge a grande parte da população, é a falta de pavimentação das ruas, que são de chão batido, que em dias de chuva, fato comum na região, a rua fica completamente lamaçada e nos dias de sol o vento forte deixa todas as casas e comércios cheios de poeira. Em nota no site da prefeitura, investimento total de 15,2 milhões de reais e previsão de conclusão em julho de 2014, a ampliação do sistema de esgoto de Araucária engloba a execução da estação de tratamento de esgoto Passaúna
e estação elevatória Espação Unigerdal. As obras beneficiarão 11.310 pessoas, gerando 2.619 empregos diretos e indiretos. Com relação à pavimentação, não há nenhuma previsão de obras. Pronto. Parabéns para vocês. Eu achei muito boa mesmo a matéria do grupo de vocês. Palmas para eles. Muito boa, porque vocês trouxeram o problema da comunidade. Depois que vocês trouxeram o problema, vocês colocaram o lado oficial da prefeitura. Dessa nota que vocês pegaram do site, o jornalismo ele tem que ouvir os dois lados, e vocês conseguiram buscar num domingo esse outro lado oficial, que é bem difícil, mas tiveram uma boa sacada aí. Parabéns por isso. Só uma dica, como o foco da matéria era o problema, e isso era o ponto maior da matéria, talvez vocês possam suprimir, cortar essa parte aí de pessoas que vão trabalhar no final aí. Mas estão de parabéns pela primeira vez aí. Essa matéria é uma matéria, se vocês quiserem publicar no Jornal, que é o portal de notícias da TVCI, ela pode ser publicada porque ela tem relevância social para isso. Parabéns para esse grupo. Inclusive, uma coisa que a gente gostaria de fazer com esses textos, essas matérias, é a gente realmente vincular elas e a gente pode vincular elas fazendo como se fosse um viral nas nossas mídias sociais, compartilhar elas nos nossos Facebooks. Provavelmente são 50 páginas aqui compartilhando simultaneamente, então, se cada um tem uma média aí de 500 amigos, que eu acho que é pouco, tem muita gente que tem 1.000, 2.000, então muita gente vai poder ver isso. E se o Oswaldo permitir, o pessoal pode vincular e é que você achar relevante, que tem um contexto interessante, colocar na TVCI. Vocês me perdoem por chegar agora. Eu e a minha pequena Mariana, a tenó do filme, ela que é a tenó. O filme essa pequenininha aqui. Não vi as outras matérias, mas quero ver depois. Mas essa que eu vi agora, com certeza a gente pode publicar aí no portal da TV, que é o Jornal. Depois vocês podem acessar jornale.com.br. A gente pode escolher a melhor foto aí, juntos, e publicar assim. Parabéns, vamos ver o próximo grupo agora. Próximo grupo, então. Pode vir aqui, a gente vai... Tem um fio aí, andando aí pela sala. Enquanto outro grupo vem para cá, Iago, vocês sentiram a diferença de ontem para hoje, de fazer as fotos de ontem para hoje? Sentiram a diferença, gente? Bom. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Eric. O nosso grupo teve um foco de buscar coisas que obtessem uma relevância social, sabe? A gente foi aqui no Jardim Giannini, aqui atrás, tentou buscar coisas que pessoas necessitam mesmo, que têm deficiências, que têm coisas na rua, assim, sabe? E o Marcos vai explicar mais um pouco dessa história. Qual que é o integrante do grupo? A Maria e o Marcos. Além da Maria e do Marcos, tem a Júlia, que está viajando para Balneário, e a Amanda, que está de love com a namorada, né? Ela merece, veio a vê-la. E, gente, além disso que a gente fez aqui, além dessa relevância social, nós buscamos também estar colocando o que nós aprendemos ontem, que foi colocar um plano geral, um plano médio e um plano detalhado. Sendo essa foto aqui o plano geral do nosso trabalho, que é o setor de Giannini, o descaso Giannini, tá? Enfim, o título é Os Descasos em Giannini. Onde outrora existia uma vertente de água, passa para mim, por favor, esse é o grande foco. Onde outrora existia uma vertente de água, hoje é visto um descaso da própria população. Não, pera aí rapidinho, porque aí está outra... Eu posso ler aí? Porque ali eu tinha mudado. Aí, põe aí para mim. Mas aí não vai dar para mim ver lá, né? Eu posso...
Peraí, eu vou abrir aqui rapidinho. Ah, tem que abrir em outro lugar, é porque eu tinha mudado. Aqui, ó, é porque eu vou abrir no pendrive. Aí, vamos lá. Perdão. Os descasos em Giannini. Onde outrora existia uma vertente de água, hoje é visto um descaso da própria população, juntamente às autoridades. Ao recebermos relatos de moradores que residem no bairro Jardim Giannini, chegamos a algumas conclusões que este local necessita de uma melhor infraestrutura em determinadas áreas. Dona Francisca reside há 25 anos na região, tendo criado seus filhos neste lugar, juntamente com seu companheiro Sebastião. No início dessa comunidade, ela se deslocava até essa vertente para pegar água para várias funções que realizaria em sua residência, e hoje isso não é mais possível. Além disso, as propriedades localizadas ao redor da vertente não poderiam ser construídas, pois existe um espaço mínimo para construção em ambientes assim. Outro fator prejudicial é a falta de asfalto, onde prejudica bastante o transporte público ali presente, deixando desse modo seus moradores insatisfeitos. Porém, a prefeitura até apresentou uma solução, onde os moradores pagariam através de carnês esse asfalto, mas não houve solução alguma. Todos os entrevistados se demonstraram muito satisfeitos com a saúde pública existente no bairro. Portanto, mesmo com muita falta de estrutura, podemos ver notoriamente o prazer dos cidadãos de viverem ali. Contudo, é necessário que haja algumas modificações neste lugar, partindo da prefeitura da cidade, juntamente com o apoio do governo do estado e a ajuda dos próprios moradores, pois assim a população de Giannini obteria uma melhor qualidade de vida, se tornando um local agradável de se habitar para todos que ali residem. E a última foto é a Dona Francisca, que é o nosso detalhado. E é isso aí. Iago, volta aquela foto. Essa foto me chamou a atenção. Ela mostra mesmo no plano geral do Giannini, né? Ela mostra que esse bairro, que essa localidade, ela precisa de mais infraestrutura, principalmente na questão de pavimentação. Nós tinha tirado uma foto, e aí quando a gente viu aquele ônibus vindo, a gente falou, nossa, é agora, porque ele vindo vai estar demonstrando realmente a foto do asfalto uma relevância muito certa. Então eu gostei muito dessa foto. Quando vocês estavam lendo a matéria, e o Iago não passava as fotos, eu fiquei pensando assim, cadê a foto da Francisca? Cadê a foto da Francisca? Então vocês estão de parabéns também, porque hoje eu falei para vocês que o fotojornalismo sem personagem, ele não é fotojornalismo. Então vocês conseguiram explorar aí. Fica uma dica também, que quando vocês fotografarem o personagem, vocês não fotografem simplesmente o personagem para pegar o plano em detalhe, para ver o personagem, mas tentem fotografá-lo perto do foco do problema da matéria ou da solução. Eu pensei exatamente isso aqui nessa foto, né, que ele estava falando sobre o problema, se a Dona Francisca estivesse aqui nesse local. Seria a foto da capa, entendeu? Apontando ou encenando ali que o problema está ali, entendeu? Então eu gostei também do título, né? Os descasos em Giannini. Ele chama atenção porque o leitor ele não sabe o que é Giannini, né? Se é um bairro, se é um... mas chama atenção. E hoje eu falei muito sobre o lead, muito não, falei um pouquinho, né? Sobre o lead, que o primeiro parágrafo determina a vontade do leitor de estar lendo o texto. E o primeiro parágrafo de vocês, o lead de vocês, me chamou a atenção. Também com uma foto, então vocês estão de parabéns. Mais uma salva de palmas para esse povo aí. Próximo grupo. É só você o grupo? Cadê o grupo? Qual é o nome aqui do arquivo que eu posso abrir? Jornal Jocomeiro? Eu gostei, eles já deram um nome pro jornal aqui. Reportagem Mulher.
Vamos ver. Ei. Boa noite. Nós somos o grupo Alfa. Suelen, Letícia, Bruna, Marcelo, Davi. O título da nossa matéria é Violência contra a Mulher cresce nos últimos meses. E de acordo com uma pesquisa e com um fato que reportamos hoje, é mais ou menos assim. A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, a demanda na Delegacia da Mulher de Curitiba e região metropolitana aumentou no último trimestre de 2012 e acelerou seu atendimento. O inquérito de agora em diante pode ser aberto a partir da denúncia de terceiros, mas para ter continuidade, a vítima terá que depor, afirma Eros dos Santos, investigador da delegacia. Em 2012, a Delegacia da Mulher de Curitiba registrou 2.920 boletins de ocorrência por violência doméstica. Além desse tipo de denúncia, ainda existem BOs de ameaça, injúria, assalto seguido de estupro, lesão corporal e vias de fato, o que totalizou o registro de 11.563 boletins e 2.228 inquéritos no último ano, cerca de 40 BOs por dia, todos elaborados com depoimento das vítimas. O processo para a denúncia funciona de maneira simples, mas bastante burocrática. A partir do momento em que a denúncia é feita e o boletim de ocorrência é registrado, se for realizado por pessoas não envolvidas na agressão, o inquérito é aberto pelo Ministério Público. E aí entra a questão preocupante. Para o processo continuar e chegar ao judiciário, é preciso que exista uma guia autorizada de um médico com quem a vítima se consultou e confirmou as agressões. Se isso não acontece, é grande a probabilidade de não se dar continuidade ao processo. Moradora de Almirante Tamandaré, do bairro Marrocos, Sandra Mara Gomes, foi vítima de violência. Aos 33 anos, ela sente medo de andar sozinha pelas ruas e não aconselha que mulheres fiquem em ponto de ônibus ou nas ruas pela manhã. Eu estava saindo para ir ao trabalho e um motoqueiro sacou uma arma. Disse que atirava em mim se eu olhasse para trás. Levou minha bolsa e eu saí correndo, contou ela. No caso de Sandra, a violência parou ali. Mas não são raros os relatos onde a mulher, além de assaltada, é estuprada. Uma amiga minha de trabalho foi assaltada também por um motoqueiro que a levou para o mato. Fez o que tinha que fazer. Ele era soro positivo, agora ela também é e tem que tomar coquetel contra a AIDS. Comenta ela. Recentemente, os casos têm crescido na região, principalmente as mulheres devem se cuidar, são o alvo daqui, finalizou. Hoje ela não anda sozinha, estava com sua mãe e uma amiga quando a encontramos, mas não sozinha. Pede por mais segurança, não quer mais presenciar tragédias para depois de muito tempo usufruir de justiça. Antes de vocês aplaudirem o grupo, como que vocês chegaram nessa pauta? Então, a gente estava conversando e daí eu já tinha alguns dados sobre esse assunto, porque eu me interesso sobre a questão de gênero e tal. E daí eu joguei a ideia pro pessoal se a gente não podia encontrar algum personagem. Daí a gente até tinha falado com o Iago, mas vai ser meio difícil encontrar. Então a gente saiu com essa ideia na cabeça, foi pra rua pensando nisso, e se a gente não achasse nenhum personagem, a gente ia mudar de pauta. E daí a gente foi perguntando, foi encontrando mulher no caminho, e até que a Sandra, que é a da esquerda aqui. Essas são as duas fotos da matéria? Não, mas é que não, essa aí não... Vocês escolheram. E aí foi assim, daí como deu... Qual que é a personagem? É a da esquerda. A de amarelo? Não, a da esquerda, que da é esquerda. a de 33. E daí ela tava com a mãe e com uma amiga. E aquela foto de costas, ela é qual?
Então, eu gostei dessa foto porque não sei se o Thiago falou com vocês. O Thiago tá aí ou foi embora já? Foi embora já. O Thiago não veio. Não, esse Thiago ele tem medo do Alceuzinho Marão em Paranaguá. Essa foto, o plano subjetivo, ele fica muito legal para quando a gente aborda esse tipo de situação. Porque quando a gente fala de uma situação de violência, é ruim mostrar a pessoa, né? Então, se eu fosse o editor do jornal, essa foto é a foto que iria para a edição. Gostei bastante do tema, é um tema que sempre está em pauta, violência contra a mulher, parabéns para vocês. Se eu fosse o editor do jornal, eu inverteria um pouco o texto. Gostei muito do texto, fantástico. Mas lembra que eu comentei com vocês sobre o abre do texto, que é o que empolga a gente, o que faz a gente ter vontade de ler? Quando ele começou a ler a história da personagem, me instigou aquilo. Fulana de tal tem tantos anos e foi violentada sexualmente. E hoje tem medo, tem pânico por isso. E a outra já foi levada para o mato e o cara era soro positivo. Entendeu? Um ponto muito forte da matéria que prende a atenção do leitor. E a partir do momento que você tem o personagem, tem a história, tem o fato, vocês poderiam inverter e ir para os dados do Ministério da Saúde e inverter. Mas é simples, é só jogar o parágrafo para cima aí. E também está uma boa matéria, é uma matéria publicável já, só vocês arrumarem algumas coisas, estão de parabéns, pode aplaudir eles agora. O próximo grupo. Nós temos até um título aqui, é o Jornal Jocumeiro. Vamos abrir aqui. Bom, então, na verdade, a gente não está trazendo nenhuma tragédia. Acho que jornalismo também é informação. E, principalmente, para mim, chama atenção o jornal também quando tem informações, principalmente de curso e tudo mais. Então, a gente está divulgando aqui o workshop que aconteceu. Então, na verdade, acho que eu vou ter que ler daqui, porque a letra está um pouco ruim. Então, nesse domingo, Páscoa e Luz. Nesse domingo de Páscoa, em Jocum, Mirante Tamandaré, ocorre o encerramento do primeiro workshop de fotojornalismo sobre a direção de Iago Angelucci e sua esposa Natália. O workshop contou com a presença dos palestrantes Tiago Souza, fotógrafo, e Oswaldo Eustáquio, jornalista, e com vários participantes que trocaram sua Páscoa tradicional para estarem sob os olhares observadores que transformam sociedades. Foto é luz. A ferramenta crucial para uma boa foto pode ser percebida de várias formas, vendo que essa luz não é apenas a natural, mas a que cada um pode levar a cada pessoa que foi abordada. Lembrando sempre que as pessoas são o alvo principal. Durante as aulas práticas, tivemos relatos de transformação através do amor levado pela fotografia, como uma garotinha que nessa manhã de Páscoa guardou o seu único chocolate para presentear a aluna Amanda, que ficou muito emocionada e sensibilizou a todos. Se quiser obter mais informações sobre o assunto, sobre o workshop, conte com as gravações realizadas durante as aulas, que pode ser encontrado no link que está abaixo ali do YouTube, do Iago. E aqui embaixo nós temos os nossos agradecimentos, certo? Que temos a foto de um defunto aqui, alguém morto de trabalhar. Infelizmente as fotos não ficaram tão boas, mas aqui estão nossos agradecimentos. Gostaríamos de deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos aos realizadores desse workshop de fotojornalismo, que se dispuseram em amor a realizar todas as coisas com total dedicação. Então está ali a foto dos nossos organizadores principais, claro que teve toda a equipe junto, que eu gostaria de agradecer, mas eu em especial gostaria de agradecer a Natália e o Iago, porque abriram a porta da casa de vocês para que eu pudesse estar lá e dormir esses dias e comer lá também, para que eu pudesse estar participando desse workshop. Então, são pessoas que não somente estão fazendo workshop, mas são apaixonadas pelo que fazem. Então, eu queria usar isso também como ferramenta de agradecimento a vocês. E ali estão todos os que participaram disso, que foi eu, a Daça, o Moisés e o Wellington que estão aí. Então, muito obrigada a toda a equipe que está aí. Valeu!
Gostei do trabalho de vocês, que fizeram bonitinho, diagramaram, criaram o nome, a Gazeta Jocumeiro, é isso? Baixa ali. Gazeta Jocumeiro, diagramaram bonitinho, colocaram a foto lá com os chocolates. E como você falou mesmo, o jornalismo também é isso. O jornalismo não é só denúncia, não é só tragédia. O jornalismo é informação. E hoje eles trouxeram aí, com bastante clareza, aí o que rolou nesse workshop, contou quem foram os palestrantes, falou da organização, colocou uma nota de serviço no fim, dizendo quem quer saber um pouco mais, clica nesse link. Parabéns para vocês. Palmas de novo para eles. O bom que, primeiramente, muito obrigado, viu, Bianca, equipe, tá, por essa honra aí, obrigado. Amanhã a gente já tem uma notícia já para a gente divulgar, né? A gente não precisa nem esquentar a cabeça em produzir algo, já está pronto. Então a gente tem um texto aí para divulgar amanhã, obrigado, e para nós é uma honra ter vocês aqui, viu? O próximo grupo? Não, tem gente ainda aí, gente. Tem gente aí, gente. Não esquece não, tem gente aí. É o último grupo? O arquivo já está aqui? Não? Mas cadê o grupo? Onde está o grupo? Agradecer a família Bittencourt que veio aí assistir hoje. Obrigado pela visita, viu, Dema? Dema, Magda, Sara e... eu esqueci o nome do Gustavo. Eles são jocumeiros aqui, vizinho nosso da base Monte das Águias. Qual é o nome? Qual é o nome? Boa noite. Então, a nossa matéria foi sobre... Nosso título é Segurança Invisível. A gente estava na sexta-feira, que a gente se locomoveu até aqui, então a gente vai falar um pouquinho sobre o trânsito, sobre as vias, né, de trânsito de Almirante Tamandaré, que a gente verificou alguns problemas ali. A sinalização precária de uma das avenidas de Almirante Tamandaré, que é a Władysław Bugalski, tem comprometido a segurança de moradores da região. As placas não estão colocadas adequadamente e há pouca iluminação. Porém, o maior problema é a falta de sinalização horizontal nas pistas. Tá? Então, só explicando ali, vocês estão vendo alguma lombada ali? Mas ela existe. Então, foi por isso que a gente quis focar. Ela está ali, se você olhar bem de perto. Ah, não, desculpa, volta lá a foto. Não tem a lombada, exatamente. A lombada foi roubada ali, então... Mas... de acordo... Você pode passar mais uma ali? Não? Então vamos. A segunda. Isso. De acordo com a dona de casa, Margarete Ribeiro, moradora ali da avenida, os acidentes são constantes. Uma vez um automóvel não viu a lombada, perdeu o controle e invadiu minha casa, relata. Então, tipo, ela falou que sempre ali tem uma lombada também, tá? Embora não dê para ver muito, ela falou que são constantes. Inclusive, na hora que a gente estava fazendo a entrevista com ela, ela falou, alguns minutos atrás, um carro, uma moto já derrapou aqui, então sempre tem um problema. E daí ela falou que uma vez o carro entrou ali, uma outra vez ele ficou empinado, assim, em cima da lombada. Então, é algo que sempre tem problema para eles. E daí, você pode passar mais uma? Essa daqui também é uma outra região que tem problema, e daí ali tem um colégio, tem um parquinho ali, e a lombada também apresenta esse problema. Para a motorista Kelly Irata, que não conhece a região, houve dificuldades ao transitar pela via. O maior problema é no período noturno, pois não há uma boa iluminação, as placas e as pinturas na pista não identificam corretamente as lombadas, recorda-se.
que deveria ser uma medida de segurança, se tornou um fator de risco para os moradores e os motoristas de Almirante Tamandaré. Aqui também. Passou numa avenida e daí tem umas 3 placas de lombada, só que não existe lombada. Então, e daí não tem placa. Então, a gente focou nisso porque se passa de carro, você vai freando em cima. Então, tantos acidentes que aconteceram, tanto problema para o morador e para quem está transitando ali, para o motorista. E é isso. Essa questão do trânsito, ela sempre é pauta. E agora, quando eu estava vindo para cá de novo, eu passei por essas situações. Essa pequenininha estava dormindo no banco de trás. E cada lombada que não tinha, o que tinha, eu ficava preocupado, porque tinha a placa e eu me preocupava para ela não se machucar e não tinha lombada. E em outros locais não tinha placa, tinha lombada. Então, pode causar acidente, pode causar um monte de transtorno. Essa é uma matéria que é o tipo de matéria que, se for publicada, que se fosse publicada, ela poderia mudar a realidade dos moradores da região, porque todo mundo sofre com isso, desde do motorista, que tem o carro, que desgasta o carro, que bate tudo, quando não tem lombada ou quando tem, até os moradores que ficam preocupados com seus filhos para atravessar a rua. Parabéns para vocês, eu acho que a pauta foi muito bem escolhida. Só uma dica para não errar mais: o carro nunca vai ver lombada, é o motorista que vê. Palmas para ela de novo. Valeu. Então é isso, acabou os grupos? Não temos mais ninguém, né? Acho que antes de você chegar, a gente já tinha apresentado apenas 2 grupos, né? Deixa eu só mostrar aqui, talvez, uma foto para o Oswaldo. Deixa eu ver as fotos, só as fotos, pelo menos. Esse aqui foi a matéria que eles fizeram do Benjamin. Pode explicar para nós aqui? Essa matéria aí foi, esse rapaz aí, o Benjamin, é um morador de rua, e também a gente falou da creche que ele mora. A gente foi até lá na creche, nós batemos foto da creche, é uma creche de 2 andares, construída pela Prefeitura de Almirante Tamandaré, e lá, essa creche está sendo usada por Benjamin para dormir e por umas pessoas para usar drogas. E a gente fez a matéria. O título da nossa matéria aí foi Benjamin e uma creche abandonada. E essa aí é a creche. Mas essa creche é da prefeitura? Sim, aqui em Almirante Tamandaré, no bairro Santa Fé. E é uma creche que está abandonada? Está abandonada lá. E virou moradia do Benjamin, esse morador de rua. Uma creche de 2 andares. Mas é uma creche particular ou uma creche pública? Pública. Pública. E só mora o Benjamin ou ele é foco também de usuários de droga? Não, ele mora lá. Mas rola uma... Na creche, ele mora na creche. Não, mas rola uma... Como que chama? É ponto de usuário? Isso. E daí que vocês cortaram o cabelo dele também? A gente fizemos um dia de príncipe aqui com ele, né? Nós fizemos logo tudo. Cara, essa matéria aí é uma matéria que renderia uma boa publicação. Uhum. É só uma pena que de alguma forma prejudicaria o Benjamin. Né? Então, porque... Não, e ele nos disse que está indo para a casa da mãe dele, morar lá. A mãe dele está num sítio e ele está indo morar lá. Ele vai abandonar isso aí, então? Vai sair. Essa matéria renderia algo mais... Parabéns. Tem um pouco lá da fachada que você passou, Iago. Em que bairro é essa creche? É longe daqui, não? É aqui uns 3 quilômetros. Não, menos, 2 quilômetros. Exatamente. Isso aí é dinheiro público e uma creche que... Veja, a história do Benjamin, né? Benjamin. A história do Benjamin com a creche, com aqueles elementos ali... Rende uma matéria boa ali, hein? Parabéns pela escolha do tema. E ele falou também que essa creche está abandonada já há 6 anos.
Então é dinheiro parado, né? Dinheiro que foi investido. Agora, isso se tornaria uma matéria ainda maior se houver problema de creche na região. Não sei como que é. Entendeu? Não temos problemas, não temos... Porque, veja, imagine, se você pega um personagem assim, daí você tem que aprofundar um pouco mais a matéria. Dona Maria dos Santos trabalha todo dia no mercado, sai às 6 da manhã para trabalhar e tem que deixar o filho com a vizinha. Isso porque o bairro tem apenas 2 creches e isso não recomendo. A poucos metros de sua casa, uma creche de 2 andares está abandonada e virou a casa do Benjamin, que é um andarilho, Você rende aí, você tem aí uma boa matéria. Parabéns, vamos aplaudir esses caras aí. A outra matéria que eles fizeram é sobre a história do Mateus. Mateus é um obreiro aqui. Será que tem as fotos aqui ainda? Aonde? Fernanda? Aqui. Essas aqui são as fotos. É uma foto só, 2 do Mateus. Que, na verdade, eu falei para eles sobre o texto, que tinha ficado um texto um pouco longo. Quem que fez? Foi o pessoal lá. Vocês? Quer explicar um pouquinho? Nós fizemos um texto, uma história, né, sobre o Mateus, que é um obreiro que ele, no tempo da ITED dele, ele escolheu ele recebeu o convite da Broadway em Nova York e ele rejeitou isso para continuar, né? Um convite para quê? Para Broadway. A Broadway é uma companhia. Para dançar, cantar? Isso, dançar. Isso. Aí ele rejeitou, né, essa proposta para ficar. É aquele rapaz no fundo lá. Ó. Cadê você, meu querido? Dança aí para a gente ver. Tem uma outra foto ali, tem a segunda foto que mostra daí. Pegou. Deve vocês contaram a história dele? Sim, isso. Temos um breve apanhado da história dele. Olha só, hein? Bacana. Boa foto. As 2 fotos ficaram muito boas. E quando a gente conta a história de alguém, no jornalismo isso a gente chama de perfil. Uhum. E é muito bacana. E no perfil, para ficar mais legal ainda, geralmente é bom, além de você ouvir o personagem, ouvir as pessoas que estão em volta do personagem, os amigos, a namorada, a esposa. Fala, deixa a moça do cabelo azul. Eu queria saber se quando a gente faz esse tipo de matéria, se tem algum problema ela ser grande, assim, tipo 2 páginas. É porque isso eu não entendi muito bem a proposta que você deu. Eu não sabia que tinha que ser uma matéria mais curta. E aqui a que a gente fez dele, eu acho que pediu um pouco mais, que se a gente contar só um pedaço ia ficar meio vago. Então por isso que a gente escolheu fazer toda a história dele. Eu queria saber se tem algum problema. Não, como que é? Pelo contrário, o perfil ele tem essa característica, né? O perfil, quando você se propõe a fazer um perfil, ele acaba se estendendo um pouco, porque como você vai contar a história de alguém em 2 parágrafos? Não tem como, né? Nesse caso, de um perfil justifica o tamanho do texto. Mas a escolha por fazer um perfil é sempre boa, porque todo mundo tem uma história. Cada um de vocês aqui tem uma história bonita que merece ser contada. E hoje vocês contaram a história do Mateus. Do Mateus. Mateus, cadê você aí? Vamos aplaudir o Mateus aí, galera. Obrigada. Parabéns. Tem mais um grupo, né? Que eu cheguei e estava no fim de um grupo. Fiz um comentário sobre a participação, porque a gente estava, quando a gente deu a tarefa, a gente estava tentando buscar conteúdos que fossem de interesse público, né? E eu fiz um comentário, não que eu quis desmerecer, mas que os outros participantes, a gente gostaria que todos buscassem algo que seria de interesse da nossa comunidade ou para fora, que teria uma credibilidade. E eu falei, Mateus, não que sua história não seja boa, essa história é muito boa, porque você escolheu, você fez a sua escolha. Mas foi só esse o comentário, eu não quis. Elas não ouviram, ia dar um desconto para essas meninas aí que fizeram um trabalho bonito. Certo, e quando a gente, veja, toda a história de alguém ela é interessante. Eu
eu amo ouvir histórias, porque eu acho que o jornalista, o comunicador, ele tem que ser um grande contador de histórias. E é claro que nós sempre temos que prezar por encontrar pautas cada vez mais relevantes. Mas acreditem, meus amigos, se vocês tiverem um formigueiro aqui na base e contarem a história daquelas formigas, se vocês souberem contar, vocês fazem uma grande história. Então é como fazer. Parabéns para vocês aí, pelo grupo. E essa aqui é uma notícia que eu achei interessante, que é o pessoal aqui do bairro também que enfrenta problemas de saneamento básico, transporte, iluminação pública, água... Quem esgoto. fez essa matéria? Esse pessoal aqui, eles vão falar um pouquinho. Eu acho que quando eu cheguei, vocês estavam terminando, né? Não. Não, foi... Vocês são desse grupo também? Não, eles e Tá. nós. Então conta história, conta história. Nós eram duas histórias que até a hora que a gente saiu daqui, a gente achou que eram totalmente distintas as duas histórias. São duas famílias que a gente relatou. Mas, na verdade, as duas elas enfrentam o mesmo problema. Elas são esquecidas pelo governo. O governo simplesmente esqueceu que tem gente que está precisando de médico, mas não tem como chegar por causa do transporte. O governo esqueceu... O que é isso aí? É lixo? É lixo. Mas o que é? É a casa segunda É família. a frente da casa? É o lado. A casa é 360 graus, é isso aí praticamente. É lixo para tudo que é lado. Não. Na verdade, esse lixo aí, eles vivem disso aí. Eles vivem... Um deles trabalha com isso e eu achei muito engraçado que ele falou que ele tira muito bem de 800 a 900 reais. E viver com 800, 900 reais uma família, por mais que é só o senhor e a mulher dele, mas igual, né? Eu acho muito pouco. Aí moram 4 famílias, eu acho, nessa mini vilinha aí deles, louca aí. A água aí é de poço, água encanada eles não têm. Essa família aí, a casa é super pequena, super humildes, e o que eu mais gostei dessa família foi que assim, ela disse que ela estava orando para Deus, para que enviasse alguém que pudesse mudar a situação dela. A gente foi com o compromisso de dar voz para ela. O que a gente puder fazer para que chegue o dela, que ela tem hérnia de disco, ela não consegue trabalhar. Ela vai no posto, não, o médico só olha para a cara dela, não examina, faz a receita e entrega para ela. Ela descobriu outras 2 ou 3 doenças no postinho 24 horas, porque aqui do Lamenha não consultavam. A outra família reclamou de outro problema também do posto do Lamenha, que é não ter pediatra. A mulher tem 6 crianças, mas não tem pediatra na cidade. A cunhada dela está grávida, tem deficiência, tem uma perna só, a outra é uma prótese, e não tem como ela chegar, porque lá é um morro incrível, assim, o negócio é Onde doido. que fica? Aqui embaixo, no São Lourenço. E a rua é muito ruim ali, muito ruim. E quando chove, fica um lamaçal tremendo, assim, o negócio fica... E essa valeta, o que é? Ela seria um muro? Não, é tudo a mesma coisa aí. É um terreno aí, eu passo um riozinho no meio do terreno. Passa um riozinho no meio do terreno que tem muito lixo ali nesse riozinho, assim, tem uns lixos, bem... O jeito que eles vivem eu achei muito precário. Só que, óbvio, né, eles não queriam mostrar isso pra gente, estava tudo muito bem para eles, mas a gente via que é muito precário o jeito que eles vivem. Mas não há saneamento na casa ou na região? Outra coisa... Outra coisa é que o mercadinho perto da mulher da primeira casa foi assaltado 6 vezes nos últimos tempos. E eles ligam para a polícia diz que é normal acontecer esse tipo de coisa, vandalismo, esse tipo de coisa. É normal acontecer. A polícia não faz nenhum policiamento na rua. Tem usuários de drogas muito próximo. A filha dela não pode sair de casa, a mãe não deixa ela brincar na rua por causa disso. Porque tem usuários de droga muito perto ali. E ela tem medo de algo que possa acontecer. E policiamento é zero, vandalismo é muito grande, vandalismo, muro pichado. E no colégio dessa família aí, a mulher disse que estão se levantando um grupo de mães, porque o colégio eles ganham a verba para fazer o lanche, mas servem suco com bolacha para as crianças de almoço. Suco e bolacha é o que eles estão oferecendo para as crianças. Veja, aí eu vejo vários assuntos que rendem matéria. Ou um grande assunto relatando a situação da região, contando as situações que
de dificuldade. Mas uma situação muito grave que eu vejo é o fato do servir bolacha e suco na hora do almoço para as crianças, sendo que deve existir um recurso, deve existir por exemplo, em Paranaguá, eu fiz uma matéria lá sobre a máfia da merenda, que eles recebiam aí milhões de reais e serviam polenta com vinho para as crianças. Eu acredito que também haja recurso destinado para cá, entendeu? Então, o jornalismo também é o investigar. Será que esse colégio recebe recurso? Deve receber. Ele é estadual ou é municipal? Se é estadual, com certeza recebe. Se é municipal, já não sei, porque nós estamos num período de transição da prefeitura. Mas mesmo nesse período de transição, as crianças não deveriam comer bolacha e suco. É um foco noticioso muito bom, entendeu? Agora, para que se chegue a uma notícia, vocês têm que sentar e definir o que é notícia aqui. O que é mais relevante aqui? Para a gente começar a falar. Para fazer aquela história da pirâmide invertida que eu falei para vocês. É de começar do mais relevante para o menos relevante. É que tinha muita história mesmo, né? Então a gente juntou todas as histórias e botamos assim como se eles fossem esquecidos. Que o pessoal do governo lembra deles. Lembra, mas é na época de eleição. Eles vão, fazem visita, fazem promessa, mas depois que são eleitos, eles esquecem o povo e o que eles prometeram. Eu acho que é isso que a gente quis relatar. Então, o esquecimento desse pedaço aí. Parabéns para o grupo. Eu acho que é uma notícia, uma informação que rende, uma boa matéria. Eu acho que vocês poderiam até aprofundar isso. Se vocês tiverem interesse, eu posso pôr no portal nosso também de notícias, da TVCI, que é o Jornale, que é um portal que tem 20 mil acessos por dia. Mas eu acho que vocês podem aprimorar um pouco mais ainda. Aprimorar um pouco mais, e não só aprimorar no que vocês já têm, mas ligar para a prefeitura, saber se essa escola é do governo, se essa escola é do município, saber se há alguma dificuldade, por que está sendo servido isso aí, entendeu? E aprofundando mais, eu acho que rende uma boa matéria. Parabéns para vocês, vamos aplaudir esse grupo. Enfim, estamos terminando. Queria que você, talvez, se você tem alguma consideração final para fazer para o pessoal, e logo após nós vamos entregar os certificados de conclusão do workshop de fotojornalismo. Da minha parte, assim, na verdade, eu estou muito satisfeito com tudo que aconteceu. Eu sinto que a gente ativou alguma coisa, entendeu? Acho que esse é o ponto alto do workshop, ativar alguma coisa na vida de vocês, entendeu? E a gente está descobrindo aí, eu estou descobrindo fotógrafos, estou descobrindo jornalistas, pessoas que têm um bom texto, uma boa visão assim para buscar um assunto, e espero que Deus assim continue usando, e que se você percebeu isso em Deus, cara, siga e continue nele, entendeu? Nós vamos fazer muitas outras ainda iniciativas e momentos junto para que a gente possa se aprofundar. E esse fim de semana passou rápido, né? A gente já está aí domingo à noite, começou sexta-feira e já acabou. Então, é muito rápido, é muita informação, a gente ainda tem que digerir isso, entendeu? A gente ainda tem que botar a cabeça no travesseiro e pensar sobre tudo isso que foi falado. Essas matérias, essas notícias aqui, eu vou encaminhar isso no e-mail do Oswaldo, você vai me ajudar a dar uma filtrada nisso e a gente colocar isso no ar, entendeu, Oswaldo? Mas, enfim, gente, eu da minha parte estou muito satisfeito, agradeço as pessoas que vieram de fora, que confiaram, né, na gente, que a gente teria alguma coisa para acrescentar na vida de vocês. Estamos aprendendo também, somos assim pessoas que estão em busca de conhecimento como vocês. E o pouco que nós temos, nós oferecemos, e é o que nós podemos fazer nesse curto espaço de tempo. Amém? Então eu estou muito feliz com vocês, gente. Encorajo vocês a continuarem naquilo que Deus compartilhou na vida de vocês. Oswaldo. Quero fazer as minhas considerações. Quero agradecer a vocês por esse período gostoso que nós passamos esse fim de semana de Páscoa. Peço perdão por não estar mais tempo com vocês. Tive que me dividir aí entre a família e a Jocum hoje. Mas foi muito bom. Foi muito bom para mim ter esse tempo de partilhar. Porque eu aprendo muito, eu ganho muito com isso. Eu estava em casa, na casa da minha sogra agora no almoço, e comentei com a Sandra das dificuldades que nós temos tido com relação ao trabalho de denúncias mesmo que nós fazemos. E
mas bem-aventurados aqueles que são perseguidos. E eu me sinto assim, eu me sinto fazendo a obra de Deus. E gostaria de contar com vocês como amigos a partir de hoje, como irmãos. Eu tenho meu Facebook, que é o meu nome é Oswaldo Eustáquio. Sou amigo do Iago no Facebook, amigo do Tiago, que tem medo do Alceuzinho Marão. E gostaria que vocês me adicionassem no Facebook para a gente estar trocando informações. Quero estar junto com vocês. E como o Iago falou, estou muito satisfeito com o resultado de hoje. Foi muito bom estar aqui hoje à noite e ver o resultado e ver que vocês realmente se empenharam e todo mundo fez grandes trabalhos que passam pelo interesse público, pela relevância social. O Thiago falou que teve um factual aí, um acidente, eu esqueci de falar. Também tem notícia factual. Caiu o avião, bateu o carro, é notícia também. E estou muito satisfeito com vocês. Parabéns para todo mundo. Vocês merecem mais aplausos. Aplausos para vocês agora. A Sandra deve vir ter um momento com vocês aí para frente ainda na ETE de Comunicadores. E como bom crente, quero terminar orando com vocês. Vamos orar juntos? Quero fazer uma oração com vocês, meus queridos, e para pedir que Deus venha fazer algo no meio dos comunicadores. Que Deus venha despertar em vocês, que o Espírito Santo desperte em vocês, que não somos nós que fazemos isso, nós apenas somos um meio. Mas quem coloca no nosso coração é o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus colocou isso no coração de vocês, de uma forma ardente, que Ele possa dar os caminhos para vocês e mostrar, e que vocês não percam as oportunidades. As oportunidades, acreditem, as oportunidades virão, elas passarão no nariz de vocês e vocês vão lembrar do dia de hoje, desse fim de semana, e vão falar, puxa vida, chegou a oportunidade, chegou a hora, e que vocês estejam preparados para fazer o melhor, e para mudar a realidade por onde vocês passarem, fazerem diferença por onde vocês passarem, fazerem história por onde vocês passarem, como missionários, como homens de Deus, como mulheres de Deus. Deixem o Senhor no centro, estejam no centro da vontade de Deus sempre, que tudo vai vir, tudo vai acontecer naturalmente. Deus abençoe vocês. Pai, nós nos colocamos em Tua presença para Te adorar em primeiro lugar, porque nós Te amamos, Senhor, porque nós estamos aqui neste domingo, Pai, nesta Páscoa, porque nós Te amamos, Senhor, porque o nosso coração tem desejo, Pai, de estar no centro da Tua vontade. Ó Senhor, eu abençoo esses comunicadores, Pai, esses missionários neste momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, derrame todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um deles. Deus, que eles não percam as oportunidades, Pai, de fazer diferença, Pai, nas nações, de fazer diferença nos povos, de fazer diferença, Pai, nesta sociedade onde eles vivem, no contexto deles. Ó Deus, em nome de Jesus, derrame sobre eles, Pai, da Tua unção, de uma unção poderosa, de uma unção transformadora, Senhor, que por onde quer que eles passem, Senhor, eles sejam reflexo do Teu amor, que por onde eles passem, Pai, eles façam história, que eles sejam lembrados por onde eles passarem, Pai, por obras, Pai, que eles farão em Teu nome, Jesus. Porque quando nós vamos em Teu nome, Senhor, nós podemos ser fracos, mas o Senhor nos torna fortes, Pai. Porque, Pai, se nós não temos a condição, a capacidade, o Senhor nos dá. E eu peço, Pai, que o Senhor derrame neste momento, Pai, uma unção especial, Pai. Senhor, leva esses jovens a um nível maior, Pai. Dá, Pai, para eles um nível maior. Honra, Pai, esse fim de semana deles. Esse fim de semana, Pai, que eles se dedicaram, Pai, que eles imergiram, Pai, na comunicação, na fotografia, no jornalismo. Senhor, honra, Pai, honra. Em nome de Jesus, Pai. Derrama todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para eles.
Deus, em nome de Jesus, dá, Pai, uma boa noite de sono para eles e que Teu Espírito Santo fale individualmente com cada um. Que Teu Espírito Santo fale individualmente com cada um e mostre para cada um deles, Pai, o Teu chamado, o Teu propósito na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa grande oportunidade. Amém. Valeu, gente. Amém. Obrigado, Oswaldo. Obrigado por você ter ajudado a gente e acrescentado na nossa vida, viu? Vamos encher muito teu saco ainda, cara. Vamos extrair assim muita coisa de você. Mês que vem nós temos o workshop de designer e mídias sociais. Então, vamos se preparando aí, final de abril. Os nossos amigos que estão de fora, a gente vai pegar um banco de e-mails e também informar vocês sobre essas atividades. Vamos tentar trazer mais pessoas para entender isso, né? E vamos tratar de outros assuntos. Eu quero agradecer os obreiros da ETED Comunicadores, todas as pessoas que ajudaram a gente na decoração, na alimentação, arrumando aqui. Muito obrigado, gente. Vocês são muito importantes para nós. E eu quero a ajuda de vocês para entregar aqui o certificado. Então, rapidinho, os obreiros que estão aí de plantão aqui, ó, pega o certificado, chama uma pessoa, o Tiagão tira uma foto aqui da pessoa e assim vai, ok? E muitas palmas, né, gente, quando a pessoa receber, né? Eu vou chamar o primeiro aqui, a primeira pessoa que eu gostaria de entregar o certificado é o Pedro Matos. Cadê o Pedro Matos? Tiago, dali pra cá. Cadê o Pedro? Tá escuro lá. Aqui. Olha lá, foto. Emanuel Emiliano. Andressa Bernetti. Bruna. Wellington dos Santos. Larissa. Fernanda Brito.